Corinthians não consegue vencer o Cuiabá, fica no empate. Tá difícil, cara. Bora falar do patrocinador deste vídeo, a casa de aposta aí, Parimatch. Para você se cadastrar é muito simples, muito fácil. Basta você clicar no primeiro link aqui nos comentários fixado, colocar o seu número de telefone ali, colocar a sua senha e não se esqueça de colocar o cupom do canal M12, que dessa forma, no seu primeiro depósito ali, você duplica o seu valor. Colocou 50, vai para 100, colocou 100, vai para 200, até R$ 1.500 para você fazer sua apostinha. Podem ver, né? É simples de você navegar ali pelo site da casa de aposta. Eu já fiz minha fezinha ali. Campeonato Brasileiro final de semana, né? Corinthians, o Cuiabá, já apostei no Coringão e também aproveitei para apostar na final da Champions League entre Internazionale de Milão e Manchester City. Obviamente, né? Fui no City ali de Guardiola, Haaland. Gostaria que fosse o Real na final, mas infelizmente não deu. Então, bora de Manchester City. Aproveite, né? É muito fácil ali de você fazer o seu depósito. Também você pode fazer via Pix, receber via Pix também, tudo simples. O pessoal ali também te atende rapidinho ali, né? Se você precisar de alguma ajuda, você pode chamar ele ali no suporte, que o pessoal te atende rapidinho, né? Mas só lembrando, sempre aposte com consciência, beleza? Né? Como vocês viram aí, pelo menos o resultado da Champions League eu acertei. Mas apostar no Corinthians eu apostei de trouxa mesmo, né? Porque achar que esse Corinthians vai ganhar ultimamente aí, né? É só milagre mesmo. Mas enfim, né? Não se esqueça, o link tá fixado nos comentários, beleza? Bora falar desse jogo aí, Corinthians e Cuiabá. Gente, vamos lá, né? Falar desse jogo. Todos os pós-jogos que a gente tá fazendo aqui tá ficando repetitivo, né? De ficar falando do Corinthians, de ficar criticando o jogador, de ficar falando da diretoria, de ficar falando de tudo. O último pós-jogo foi aquele pós-jogo que eu tava muito irritada mesmo. E hoje, por mais que o Corinthians tenha conseguido um empate ali no jogo, né? E você, tipo, eu comemorei assim, mas sabe com aquela comemoração, tipo, falta ainda, sabe aquela. Vamos falar a verdade, a vontade de comemorar mesmo, de achar que a gente vai conseguir alguma coisa, porque a situação do Corinthians é tão difícil, cara. E aquele sentimento de raiva, sabe? Que quando você fica pé da vida, quando você xinga jogador, quando você xinga treinador, quando você xinga diretoria. Hoje o meu sentimento novamente foi de tristeza, de desespero, de ficar pensando que a cada rodada que tá passando no Campeonato Brasileiro, principalmente o Corinthians tá ficando cada vez mais próximo da Série B. Ah, tá no início. Mano, não tá no início, cara. Já foi já foram 10 rodadas da Série A, né? O Corinthians conseguiu um pontinho, ainda corre risco sim de entrar na zona de rebaixamento. Então a situação, cara, a situação é desesperadora e se você que torce pro Corinthians de fato não tá preocupado, se você tá falando assim, ah, não existe zona de rebaixamento, não existe, o Corinthians não vai cair, tem muito time ruim, né? Tem muito time ruim, mas o Corinthians também é ruim, cara. O time do Corinthians é ruim, né? Se a gente olhar no papel, a gente acha que tem um time bom, mas a realidade é que esse time em campo não tá jogando nada, né? A gente vai falar de alguns jogadores aqui específicos, né? Principalmente do Renato Augusto. A gente vai falar do Renato Augusto, mas, cara, assistindo o jogo, Corinthians contra o Cuiabá jogando em casa. Eu acho que o Cuiabá merecia ganhar do Corinthians, que fez uma partidaça? Não, óbvio que não. Mas no primeiro tempo, principalmente, os caras ficavam mais com a bola. Não ameaçava o Corinthians, de fato? Não ameaçava. Mas você vê um Corinthians. Gente, a câmera focava nos jogadores do Corinthians e a maioria deles, Roger Guedes, Murilo, todos eles, sabe? Tudo desanimado. Tudo tipo, como sabe, parece aquela imagem de tipo assim, ai mano, acaba logo, quero ir embora pra minha casa. Sabe esse tipo de sensação? E com o resultado de 0-0, parece que os caras eles não estão com vontade de jogar, não estão com vontade de estar no Corinthians, né? Parece que alguns deles fica e isso aqui é só achismo mesmo, né? Porque eu não tô lá, não sei qual que é o pensamento deles, mas a sensação que dá é que, tipo assim, que eles não querem estar ali, né? Que quando o time tá numa fase ruim, que eles deveriam mostrar vontade de jogar bola, tentar mudar esse resultado, essa fase do Corinthians, os caras não tenta. Você vê o Roger Guedes andando em campo, desanimado, né, de cabeça baixa, não sei o quê.
Ah, cara, aí é muito fácil, só quando o time faz um jogo bom, maravilhoso, aí você quer aparecer nas câmeras, aí você quer dar entrevista, aí você quer falar, mas quando o time tá mal e tá precisando que você chama a responsabilidade, os caras não conseguem fazer isso, né? Já parece que os caras entram em campo tudo entregue, mano, tudo entregue. E aí, previsto, né? Qual era a chance do Corinthians tomar gol do Daverson? Qual era a chance do. Todas as chances. É a cara do Corinthians. E aí vai lá, toma gol do Daverson, né? Pra ficar lindo, maravilhoso. O Corinthians acaba aí né, tomando 1-0. E aí o Juan, né? Um menino que tava mil dias sem jogar, né? Sem tocar na bola praticamente. Né, o Luxemburgo, ele no segundo tempo começou fazer as suas alterações, colocar a molecada ali em campo. E aí o moleque vai lá e salva, né? Eu acho que o Luxemburgo vai ficar, acho que até se perdesse, mano, era bem capaz dele ficar, mas salvou, né? Vamos colocar assim, salvou o Luxemburgo, né? Ele vai lá e faz o gol aí, que dá um pontinho pro Corinthians, né? Mas vamos falar de alguns jogadores, tá, gente? Porque não tem muito o que ficar falando do jogo. Todo mundo viu que foi essa bosta desse jogo do Corinthians, né? Mais uma vez. Porque se eu ficar falando do jogo aqui, ficar repetitivo todo vídeo de pós-jogo fica tudo igual. Mas vamos lá, tentar falar especificamente de alguns jogadores, né? Primeiro, vamos logo de cara falar dele. Renato Augusto, né? O Renato Augusto, que a gente sabe, joga muita bola, é craque e não sei o quê. Mas e aí? Acabou, gente. O Renato Augusto acabou. Não existe mais. Não adianta a gente ficar, mas quando o Renato Augusto voltar. Quando o Renato Augusto voltou, o cara fica 2 meses parado, volta, joga 5 jogos. Aliás, nem foram cinco jogos completos, né? Ele jogou um pouquinho contra o Fluminense, depois jogou, né? Nem foi um jogo completo também, mas jogou bastante contra o Atlético Mineiro. E aí ele joga contra o América um pouquinho também, joga contra o Independente Del Valle um pouco também, né? Acho que se juntar toda a minutagem do Renato Augusto, ele jogou um jogo inteiro, sei lá, um jogo e meio, né? Então, acabou o Renato Augusto, gente. Não adianta a gente ficar nessa esperança. Nossa, o cara é diferenciado. Mas ele não joga. Ele não joga. Não adianta a gente ter um camisa 8 que tenha todas as qualidades que tem o Renato Augusto se ele não joga. Se quando o time mais precisa dele, ele nunca tá em campo. Cara, no primeiro tempo, 20 minutos, o Renato Augusto já sente a panturrilha. Gente, o Renato Augusto, ele é quebrado. Ele já era, acabou. Toda vez é dor no joelho, é dor na panturrilha, é dor não sei na onde, é dor na orelha, e sai o Renato Augusto. Já era, esquece o Renato Augusto. Então, assim, por mais que dói mesmo no coração da gente, fala assim, o Renato Augusto. A gente sabe que ele tenta, a gente sabe que o Renato Augusto não é um jogador que dá motivos pra gente, no sentido de reclamar dele, que vai pra balada, que faz isso e aquilo, que não é profissional. Ele é, e ele tenta, a gente sabe que ele quer ajudar o time, só que não dá mais, acabou o Renato Augusto, gente, já era, né? Então não adianta o Renato voltar, aí faz uma partida maravilhosa, a lá Renato Augusto, e aí chegar no final do ano a gente ficar pedindo pra renovar com ele de novo, porque não adianta. Porque o Renato Augusto, ele vai vir, ele vai jogar um jogo bom, e os outros jogos, é isso, ele não tá. Toda vez que o Corinthians precisa do Renato Augusto, ele nunca tá disponível. Então esquece, mano, esquece. Ter um jogador com o custo-benefício do Renato Augusto pra ele nunca jogar, igual o Adalba do Papo Fiel fala, é como você ter o Messi no seu time e ele não joga. Então esquece, Renato Augusto, já era. Né? Outro jogador específico é o Maicon, né? Não fez aquela partida horrorosa, mas fez uma partida ruim de novo. Só que eu não consigo entender o que o Luxemburgo vê no Maicon, que o Maicon joga o tempo todo. O Maicon é um jogador que raramente é substituído, né? Mas aí quando o time tá perdendo lá de 3-0 pro Independente da Vale, aí tira o Maicon, né? Aí tira o Maiconzinho ali, coloca a molecada ali pra cair a responsabilidade em cima da molecada, né? Eu não entendo. Mano, cara, eu acho que falar quem que fez uma partida boa, cara. Tá. Tem alguns sim que fizeram uma partida boa, que foi, pra mim, o melhor jogador do Corinthians em campo hoje foi o Murilo, né? O Murilo não, desculpa. O Biro. O Biro entrou de titular, né? Junto com o Pedro e o Yuri Alberto no banco. E o Biro, ele fez uma boa partida, ele tentou, né? Teve até algumas finalizações dele aqui, ele tentou chamar responsabilidade pra ele, né? Então gostei da partida do Biro, óbvio que não foi excelente nem nada. O Pedro também gostei, mas achei que ele estava bem marcado e tudo mais, né? Tentava algumas coisinhas, mas o Bidu meio que não subia muito ali pra ajudar, não tinha ninguém ali pra receber essa bola do Pedro, né? Aí o Roger Guedes muitas vezes saía, enfim, né? Eu acho que o Biro foi o que fez uma melhor partida aí da gente
É, aplaudir, vamos dizer assim, porque colocar os moleques nessa sinuca, né, que o Corinthians tá vivendo ultimamente, então acho que eles meio que né, não se acovardaram ali. Eu acho que os meninos foram bem nesse sentido, né? E aí, depois que o Corinthians tomou 1-0 do Daverson, olha, é Sornoso, é Daverson, é Apodi, é incrível, mano, é incrível, né? Os jogadores aí que o Corinthians consegue tomar gol. Enfim, aí no segundo tempo o Luxemburgo começa a colocar as molecadas. E aqui eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, o Juliano já não foi relacionado pra esse jogo, né? Eu espero que nem seja mais. O Paulinho já se lesionou, já era o Paulinho também, já era faz tempo o Paulinho, né? Vamos falar a verdade, Paulinho já era, Renato Augusto também já era, pode doer no coração, mas essa é a realidade, Renato Augusto já era. E eu que sou fã do Renato Augusto, tá? Muito fã do elenco do Corinthians, ele é o segundo jogador que eu mais gosto, o primeiro é o Cássio, depois o Renato Augusto. Só que dói, mas já era, não é o Renato mais que a gente precisa, que a gente precisa. Porque esse Renato Augusto, eu não quero um cara que chega e não joga, que nunca tá disponível para os jogos que o Corinthians mais precisa dele. Então, cara, o cenário do Corinthians é catastrófico. Então, quando a gente vê esse elenco, esses jogadores medalhões jogando ali, esses, né, que nunca saem, e aí você olha no banco e só tem molecada ali para colocar, eu vou falar a verdade, eu prefiro colocar esses moleques para jogar, o Wesley, o Biro, o Pedro, né, o Juan Oliveira, quem for, o Murilo. Eu prefiro, coloca esses moleques pra jogar e ver o que acontece. Porque colocando eles pra jogar e ver o que acontece, eu ainda tenho um pingo de esperança. Agora, quando eu vejo esses caras, Maicon, Gil, nossa, Fábio Santos, Fagner, numa moleza também, que só né, mimadinho, né? Yuri Alberto, que não joga bosta nenhuma, tá jogando porcaria nenhuma, né? Mano, o Yuri Alberto, que saiu cara a cara com o goleiro, mano. Cara a cara com o Walter, ele chuta em cima do goleiro. Outro lance, a bola bate na canela dele. Ah, meu Deus do céu, mano. Ô, Yuri Alberto, se o Luxemburgo teve peito de colocar o Yuri Alberto no banco, não coloca ele pra jogar de novo. Não deixa ele, vai esquentar banco, mas aí coloca o cara no segundo tempo. Deixa ele esquentar banco mesmo, um jogo inteiro. 1, 2, 3 jogos se for preciso. Colocar pra quê? Pra passar essa vergonha em campo? Que jogador ruim, mano. O que aconteceu com o Yuri Alberto, cara? O que aconteceu com o Yuri Alberto? Não dá pro cara jogar só porque é bonito, não, mano. Pelo amor de Deus. Então, eu, particularmente, prefiro aí que, mano, joga a molecada aí e vê o que acontece. Porque com esses caras em campo, a sensação que eu tenho é que o Corinthians vai cair pra Série B. Dói falar isso, mas é a sensação que eu tenho, porque eu não tô sentindo nem raiva, mas eu tô sentindo tristeza, desespero com esse time do Corinthians. E aqui, falar da diretoria de novo, eu falo assim, Duílio, vai, mano, cara, que planejamento, hein, Duílio? Que planejamento que você fez com o Corinthians em 2023? Sabe o que é complicado? Caiu o Duílio, ele tem a audácia quando ele chega na zona mista, que ele vai dar as entrevistinhas dele lá, né, quando ele tem a coragem de aparecer, aí ele fala assim, agora o Corinthians vai em busca de um treinador que seja vitorioso, que seja isso e aquilo. Por que você não fez isso, Duílio? No final do ano passado, quando o Vitor Pereira saiu, por que você já não fez isso? Porque você deu esse tempo todo pro Fernando Lázaro para treinar o Corinthians? Por que você jogou a temporada do Corinthians no lixo da forma que você fez? E falar que você se importa com o Corinthians, que você... Mano, meu Deus, cara. Meu Deus. E aí, cara, especificamente do Luxemburgo, gente, cara, pra mim não dá também. E eu sei que a gente fica nessa de tipo, mano, falar que não tem treinador no mercado? Tem. Óbvio que tem, óbvio que tem. Só que quando a gente, né, quando a gente analisa a nossa diretoria, você imagina que eles vão em busca de um treinador bom de verdade? Você imagina, né? Ou que, mano, eu tenho medo de verdade, ao mesmo tempo que eu quero que o Luxemburgo saia, porque eu também, não dá mais, cara, não dá. São quantos jogos? 12 jogos? Quantas vitórias o Corinthians teve? Ganhou contra o... Mano, sem brincadeira, 12 jogos. O que eu tô me recordando agora, se eu tiver errado, vocês me corrigem aí. Mas a gente só ganhou do Fluminense, só ganhamos do Fluminense no Campeonato Brasileiro e ganhamos do Atlético Mineiro. Foi isso, só isso. 12 jogos, 2 vitórias, cara. Não dá, mano. Não dá. Se o time é ruim, é um lixo jogando fora de casa, em casa também não consegue fazer nada. Como eu falei aqui, aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi a exceção, não foi a regra. Então a realidade do Corinthians tá essa, cara. E se a gente ficar nessa de empurrando, com a barriga empurrando, aí sabe o que vai acontecer? O Luxemburgo vai se manter no cargo e agora tem essa data, a FIFA aí, que vai ficar 11 dias, né, de treinamento.
e o Corinthians volta pior. Podem reparar, toda vez que o Corinthians tem um período aí, o Corinthians vai voltar pior. E aí o que acontece? Aí volta, joga 1, 2 jogos, aí o Duílio vai lá e manda o treinador embora. Aí vai em busca de outro treinador, que aí não tem tempo de treinar também. Ah, cara, gente, é de verdade, né? Fala assim, Thaís, então dá a solução. Não sou eu que tenho que dar a solução, cara. Né? Não sou eu, porque quem cometeu esse erro não fui eu, não foi você. Quem cometeu o erro foi esse imbecil do Duílio, mano. Esse imbecil do Duílio que cometeu esse erro lá no final do ano passado. Porque se a gente tivesse tido um treinador de verdade, né? Lá no ano passado, né? Vocês lembram disso? No início da Copa do Mundo, quando o Duílio foi lá e anunciou o Fernando Lázaro? Se ele tivesse ido em busca de um treinador de verdade, de um treinador que tivesse a mesma metodologia aí de treino do Vitor Pereira e não sei o quê, e tivesse dado pré-temporada para um cara desse, a gente não estaria nessa situação hoje. A gente não estaria com a torcida brigando entre si, a gente não estaria com esse time morto dentro de campo que parecia que só tinha churrasco no CT, a gente não estaria com esses jogadores todos desanimados, que jogando 0-0, os caras nem acreditam em jogo, mano. Pelo amor de Deus. Enquanto você toma um tapa na cara lá, quando você vê o seu maior rival perdendo o jogo de 2-0 e no segundo tempo conseguindo reverter o placar, né? Mano. Ó, gente, se não mudar, a situação do Corinthians é difícil sim, e a gente corre risco sério da gente cair pra Série B, enfim. Acho que eu não tenho muito mais o que falar, não, porque fica tão repetitivo. Vocês podem ver aqui o meu desânimo mesmo em relação a esse Corinthians, enfim. Peço pra você que não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma morazinha, deixa o like também pra fortalecer. Quem foi o pior em campo? Ai, mano. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.